Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Está no ar mais um podcast do Bengala Verde no Ar. Hoje a gente vai falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou a Lei Brasileira de Inclusão. Não percam, quanto mais a gente sabe sobre os nossos direitos, melhor a gente consegue conviver em sociedade, pedir o que é nosso por direito e viver bem. Vamos lá, pessoal. Hoje nós temos o convidado Ricardo. Dá um oi para o pessoal, Ricardo. Olá, pessoal! Como diz a Cecília, bengaleiros verdes e simpatizantes. É uma honra estar aqui. Muito obrigada, Ricardo. É isso aí, gostei. Tem que virar moda o que eu tô falando, afinal, nós somos bengaleiros verdes e simpatizantes. Bom, pessoal, meu nome é Cília Vasconcelos, como eu já disse, eu sou host desse podcast e hoje a gente está fazendo podcast online, então ele está um pouquinho diferente no formato. Eu vou fazer minha audiodescrição, depois o Ricardo faz a dele. A gente está numa tela dividida em dois, então de um lado eu estou, do outro lado o Ricardo está porque ele é de Goiânia, eu tô aqui em São Paulo, então a gente não está junto, infelizmente. Bom, eu tô com uma camisa verde, escrito em branco bengala verde, com um olho com uma bengalinha dentro. Eu tenho os cabelos ruivos, os olhos castanhos escuros, a pele clara, nariz pontudinho e boca pontudinha também. Ricardo, faz a sua audiodescrição para o pessoal aí. Pessoal, eu sou um jovem rapaz aí com os cabelos castanho escuro. Uso barba, inclusive é uma marca minha, a barba. Poucas pessoas me conhecem sem. Estou com uma camiseta verde do Bengala Verde, a mesma camiseta que a Cecília está. Maravilha, muito obrigada. Bom, pessoal, antes de tudo, eu gostaria de dizer que o Bengala Verde é uma associação sem fins lucrativos que cuida da qualidade de vida e de tratamentos para pessoas com baixa visão, pensando em reabilitação, inclusão, acessibilidade e diversidade. Se você quer conhecer mais, siga a gente no @Bengala Verde. Para que esteja acontecendo esse podcast, a gente tem o patrocínio da Roche. Então, Roche Farmacêutica, muito obrigada. Por favor, pessoal que está assistindo, siga, compartilhe, curta e tudo mais, para que a gente tenha cada vez mais engajamento e façam as pessoas que não têm deficiência conhecerem a baixa visão. É para isso que a gente está aqui, esse é o nosso objetivo central. Bom, hoje eu trouxe o Ricardo, ele é advogado. Eu gostaria, Ricardo, que você se apresentasse para a gente, contasse um pouco da sua história e daí a gente entra na Lei Brasileira de Inclusão. Pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou advogado, escritor. Na advocacia eu atuo aí na área de acessibilidade e estou aí inserido no meio também da inclusão, contribuindo aí com o trabalho de levar a informação, da gente tornar cada vez mais acessíveis também as informações, os direitos acerca do que no tocante à pessoa com deficiência, né? Eu me formei aos 22 anos. A minha faculdade, assim, foi um período de bastante dificuldade em virtude da deficiência. Eu tenho baixa visão, tenho doença de Stargardt. E na faculdade foi onde eu encontrei meu maior desafio até hoje. Justamente pela falta de informação, pela a falta de estrutura física, estrutura atitudinal. Eu tive aí comprometido em alguns momentos em que eu precisei me posicionar. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, para que eu tivesse acesso ao ensino em igualdade de condições. Então foi um período bem conturbado, me solidificou enquanto pessoa, enquanto profissional. E assim que eu me formei, eu já iniciei na advocacia. Eu nunca tive dúvidas de que eu queria ser um advogado, por ser apaixonado por empreendedorismo e advogando, abrindo o meu escritório, eu vi a possibilidade de poder empreender no âmbito jurídico. E seguimos aí nessa missão e, em paralelo, trabalhando com as questões relacionadas à pessoa com deficiência.
Maravilha, Ricardo. Muito obrigada pela sua apresentação. A gente sempre dá um presente para o pessoal que vem aqui. Você está no virtual, mas já recebeu o nosso presente. Mostra aí para o pessoal de casa, por favor. Eu recebi aqui, ó, pessoal, o copo térmico personalizado do Bengala Verde, um copo com tampa. Gostei bastante da funcionalidade e do layout dele. Um copo branco. Maravilha, obrigada, Ricardo. Bom, Ricardo, conta pra gente primeiro do seu livro. Eu queria entrar nesse pedaço antes da gente falar do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele escreveu um livro, pessoal, e é sobre essa temática da deficiência, por isso que eu queria que ele contasse aqui. Pessoal, eu vou comentar um pouco sobre o meu livro e já mostro ele para vocês. Esse meu livro, eu utilizei como base o texto da minha monografia, lá na conclusão do curso de Direito. O que me motivou, o que assim serviu de gás para eu ter essa ideia de escrever uma monografia acerca dos desafios que a pessoa com deficiência tem, aí, aqui especificamente no ensino superior, que foi o que eu escrevi, foi justamente as experiências que eu tive, tudo aquilo que eu passei de negativo na faculdade relacionado a essas barreiras. Então foram os elementos que me levaram a escrever sobre. E concluindo o curso, eu fiz o questionamento: e agora, como eu posso fazer para levar esse texto a mais pessoas, para contribuir com mais pessoas? E foi onde veio a ideia de, utilizando de base, eu escrever um livro e poder lançá-lo. É um livro onde eu falo. O nome do livro é Análise Inclusiva da Pessoa com Deficiência no Ensino Superior: Desafios no Direito Brasileiro. É um livro onde eu trago tudo que a gente tem relacionado à legislação sobre direitos, deveres das pessoas com deficiência. E aqui fica evidenciado que a gente tem um arsenal legislativo capaz de suprir bastante nossas necessidades. Aqui fica evidenciado que uma das principais barreiras é a atitudinal, é o interesse, é colocar em prática o que temos. E o meu livro, eu fiz questão, aqui eu estou mostrando ele para vocês, ele tem o fundo preto e tem um desenho que eu fiz questão de colocá-lo aqui, que é uma escada com um tom meio sombrio e uma pessoa no início da escada com o pé no primeiro degrau, onde eu quis simbolizar que a leitura do livro é o primeiro passo, é o primeiro degrau que a gente adquire nessa questão, que o primeiro passo sempre é adquirir conhecimento. Quando a gente está diante de uma dificuldade, de um problema, em primeiro lugar, a gente tem que tomar consciência, a gente tem que estudar para depois buscar formas de solucionar, de amenizar. Então, foi essa ideia que eu quis trazer com essa imagem na capa do livro. E no final do livro tem a sinopse que eu posso disponibilizar. Eu não vou conseguir ler aqui para vocês, em virtude de ter baixa visão também. Maravilha, Ricardo. Parabéns pelo trabalho. E conta um pouquinho para a gente o que é a LBI, quando ela surgiu, o que que a gente tinha antes de lei em relação às pessoas com deficiência. Certo. Pessoal, a LBI, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma atualização conglomerado do que a gente tinha de legislação até então. Ela trouxe leis esparsas que a gente tinha, que discriminava, trazia direitos da pessoa com deficiência. Então, ela meio que unificou isso em um documento e também trouxe atualizações. Ela foi baseada na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, das Organizações Unidas. E ela foi sancionada no Brasil em 2015, a Lei 13.146. E um dos pontos principais assim que ela trouxe para a gente foi a conceituação, o que se considera pessoa com deficiência, que era um problema que a gente tinha, que a gente enfrentava,
junto à questão de os direitos estarem em leis esparsas. E a conceituação que ela trouxe para a gente, ela é interessante de ser entendida em alguns passos. Segundo a lei, ela traz ali no seu artigo 2º essa conceituação, que é: considera-se pessoa com deficiência a pessoa que tem um impedimento de longo prazo, então ela já trouxe o longo prazo, que Uhum. seja de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Por exemplo, no meu caso, eu tenho deficiência visual, então os sentidos entra na sensorial. E que esse impedimento de uma dessas naturezas, quando em interação com uma ou mais barreiras, pode me obstruir de participar de forma plena das atividades da sociedade em igualdade de condições com os demais. Ou seja, o que a gente pode entender? Que a deficiência ela vai além de um CID, de um código de doença. A deficiência ela é todo um contexto onde o que a evidencia são as barreiras. Então, por isso que é muito importante, quando há necessidade, a avaliação biopsicossocial, porque deixa de ser só uma doença. A deficiência deixa de ser uma doença e ela é passada a entender de acordo com um contexto, que o que a evidencia é justamente as barreiras que são impostas pela sociedade. Aí temos barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, barreiras de transporte, como eu já mencionei, a barreira atitudinal e entre outras. Eu acho que vamos voltar um pouquinho para o pessoal de casa entender melhor, né? Esse conceito é novo, então é um conceito que saiu de um pedaço, de um olhar médico, de um modelo médico, de que você precisava ter passado por um acidente, um trauma ou ter uma doença para ter uma deficiência. E a gente começou a entender que a deficiência é uma interação entre uma questão biológica, uma questão psicológica e uma questão social. Ou seja, não é só o fato de eu ter a amaurose congênita de Leber que me faz uma pessoa com deficiência, mas sim isso, mais a questão psicológica envolvida, mais a questão social que traz barreiras nas atividades e na interação do meu dia a dia. Mas, ok, isso mudou o paradigma do que é a deficiência. E como que a gente atualmente avalia isso? Como que a gente faz essa avaliação biopsicossocial, que está disposto na lei que deve ser assim? Essa avaliação, a forma com que ela deve ser feita, ela é trazida logo em seguida ali do conceito, que já foi muito tema de discussão, inclusive depois do estatuto, em relação ao governo instituir de forma materializada como seria feita essa avaliação, porque a lei traz para a gente que essa avaliação deve ser feita por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, que vai analisar ali as barreiras no tocante ao próprio corpo, as limitações que o corpo tem, as barreiras na sociedade, o psicológico. Então, é todo esse conjunto de fatores que serão avaliados por essa equipe multiprofissional e interdisciplinar. Maravilha. E as barreiras? Você citou algumas, mas você pode explicar o que elas são? Porque eu acho que o pessoal de casa não entende muito bem o que é isso, barreira. Pessoal, eu citei, por exemplo, a barreira urbanística. É o que a gente encontra no meio das cidades ali, as calçadas. É comum a gente ver aqui em Goiânia mesmo, nas calçadas, árvore que as raízes vão crescendo e vão quebrando a calçada e o terreno ali vai ficando irregular. Outra coisa que é muito comum, banquinhas de jornal, por exemplo, que tem a marquise estendida, só que numa altura que algumas pessoas podem bater a testa. Essas são barreiras urbanísticas. Aí as barreiras arquitetônicas são as barreiras que estão dentro de espaços construídos. Por exemplo, um shopping center,
que sejam públicos, privados, mas de uso coletivo. A barreira no transporte, por exemplo, o ônibus que para lá no ponto e ele não tem o mecanismo para içar a pessoa cadeirante, que tem deficiência física. E aí essa pessoa precisa se submeter ali à ajuda de outros que ela não conhece para ajudar ela. E a principal, na minha opinião, a barreira atitudinal, que está dentro das pessoas, da sociedade, é ligada à atitude. Perfeito, maravilha. Eu, como pessoa com deficiência mais leiga nesse mundo do direito, porque eu sou psicóloga, entendo que a partir do momento que a gente diz que a barreira traz a deficiência, faz parte da deficiência, a sociedade também tem que olhar para isso. Ou seja, não é só a pessoa com deficiência que precisa se adaptar. A gente tem que se adaptar, mas o mundo também tem que se adaptar a nós. E a lei, como ela explica essa adaptação? O que que ela traz aí no bojo explicando como a gente pode adaptar o mundo, quais são as regras que devem ser seguidas, as normas, porque a partir do momento que está na lei que a sociedade tem que quebrar a barreira, como é que a gente vai fazer isso na prática? A lei, ela traz de forma solidária ali, aí a gente faz a interpretação e vê que existe sim uma obrigação solidária, mas que ela deve ser vista com muita cautela entre poder público, família e sociedade, todos na função de promotores da inclusão, promotores da acessibilidade. E um ponto que é muito cuidado é justamente esse, porque um dos intuitos da lei é promover autonomia e cidadania à pessoa com deficiência. É trazer a igualdade, deixar de fazer com que a igualdade deixe de ser formal, como é trazido na nossa Constituição, lá onde diz que todos são iguais perante a lei, e tornar essa igualdade material. E a sociedade, ela é muito citada na lei como responsável também por promover essa acessibilidade, essa inclusão. E a lei ela traz para a gente alguns elementos que deixam isso claro e algumas medidas que a gente pode se valer delas para garantir que essas obrigações sejam efetivadas, sejam cumpridas. Então, existem mecanismos que as pessoas devem sempre se valer e ir atrás para que os órgãos responsáveis tenham como atuar. E aí é um ponto importante, Cecília, é a pessoa com deficiência, ela não, vamos dizer, empurrar com a barriga, dar um jeitinho brasileiro ali naquela situação e deixar para lá. Porque isso não é sobre aquela situação em si. Isso pode gerar uma cadeia que não será positiva. Então, é essencial que a sociedade esteja conscientizada do seu dever através de campanhas, enfim, para que ela promova, para que ela atue como a lei trouxe que ela deve atuar. Mas na prática, como uma pessoa denuncia esse tipo de coisa? Olha, a lei não está sendo cumprida. Na prática, ô Cecília, a gente deve analisar aí a situação, se foi uma situação que envolveu um crime ou se foi uma situação ali que violou uma garantia. Para a situação de um crime, é recomendado que essa pessoa ela procure uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Agora, quando é uma violação de uma questão que não configura um crime, a gente tem, por exemplo, o Disque 100, que é uma emergência ali de direitos humanos, que o número 3, a opção número 3, ela trata justamente de violações a pessoas com deficiência. E aí, a partir desse momento, vai ser aberto um procedimento para averiguar e tomar as medidas cabíveis ali para evitar que aquela situação ocorra novamente. Nossa, isso que você falou é perfeito. Então, se alguém sofreu alguma questão de falta de direitos humanos e for uma pessoa com deficiência, diz que sem opção 3. É isso, né? Exatamente.
Maravilha, muito bom. Você falou que a lei é muito importante porque ela condensou as leis antigas, trouxe um novo conceito determinado do que é deficiência, explicou como faz a avaliação, disse que a sociedade tem que quebrar as barreiras. E que mais? O que que ela traz? Porque ela é bem grande, né? Eu já li algumas vezes. O que mais que ela traz aí? Ela trouxe de forma especificada e especializada todas as questões que envolvem a vida de uma pessoa. Aí, no caso da pessoa, ela teve o cuidado de trazer de forma específica os elementos a mais que são necessários no tocante ao trabalho, à saúde, à moradia, todas essas questões que são direitos fundamentais, o Estatuto se preocupou em trazer de acordo com as especificidades. E importante, ele trouxe todas essas questões, essas ações afirmativas, sendo uma faculdade para a pessoa com deficiência, não como uma obrigatoriedade. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, a questão das cotas em concurso, Uhum. em concurso. Ela trouxe essa possibilidade, tem essa garantia, mas a pessoa com deficiência ela não é obrigada a se valer. Ela tem a faculdade de decidir, ela tem a opção de se ela vai participar ou não. Isso é importante ressaltar. Não é porque está na lei que é obrigatório. O que a lei trouxe foi garantia. Caso a pessoa decida por utilizar, e que eu recomendo que utilize, está garantido. E aí, como você perguntou, em todos os âmbitos: trabalho, moradia, questão de saúde. Perfeito. Você pode exemplificar a questão da educação e do trabalho? Porque eu acho que essas questões que mais pegam por falta de acessibilidade e inclusão, né? Certo. A questão da educação, vamos iniciar por ela, a lei ela traz de forma bem clara que a pessoa com deficiência, ela terá aqui, se fará necessário aquilo que a gente comentou lá atrás, que é a avaliação biopsicossocial. Para quê? Para que a gente possa mapear as necessidades que aquela pessoa tenha e assim a gente consiga suprir de forma mais efetiva. Por exemplo, vai ser analisado ali de acordo com o contexto, porque cada pessoa, independente de ter o mesmo diagnóstico, cada deficiência ela é particular. Então, é uma análise personalizada e até algo que eu trouxe no meu livro sobre a criação de núcleos nas universidades, nas instituições de ensino, para ouvir essas pessoas, que o grande segredo está em ouvir e entender para colocar em prática. Então, na educação, é garantido essa, essa avaliação para que se entenda os meios, os recursos de tecnologia assistiva Uhum. ou recursos humanos que a pessoa necessita para a gente traçar o que será implementado. Aí, por exemplo, um professor de apoio em sala de aula, para um intérprete de Libras, no caso do deficiente auditivo. E essas ferramentas para suprir, elas não podem ter um custo adicional, por exemplo, em uma instituição particular. A mensalidade não pode ser cobrada a mais. Isto é também uma garantia que a lei trouxe. E no tocante ao trabalho, existe a lei de cotas, o estatuto ele não replicou a lei de cotas, mas ele trouxe garantias. O que eu quero dizer com isso? Ele não trouxe lá o rol das cotas. Até a Cecília fez um vídeo recentemente falando sobre isso. Acima de 100 funcionários, a empresa tem uma porcentagem que ela é obrigada a ter de abrir ali para pessoas com deficiência. Mas a lei ela veio trazendo também que a questão da avaliação para gerar um ambiente de trabalho adaptativo para a pessoa com deficiência, um ambiente de trabalho que ela tenha a possibilidade de evoluir, de ter uma carreira ali exponencial.
em igualdade de condições com os demais. E é garantido também que haja uma fiscalização periodicamente. A partir do momento que ela teve esses direitos ali no trabalho, para ter igualdade de condições com os demais ali, de exercer sua profissão, de poder crescer dentro da sua profissão, não é só isso e pronto. A partir desse momento, periodicamente, tem que se haver uma fiscalização para ver se continua sendo preenchido ali os requisitos para que essa pessoa exerça o seu trabalho. Perfeito, maravilha. Super compreendi. Então, a lei ela exemplifica de forma clara como a pessoa com deficiência nas diferentes instituições pode solicitar o que ela precisar, caso ela entenda que ela tem aquela necessidade. Exatamente. Tá? Então, É você não é entendido? obrigado a pedir. Você pede se você entender que você precisa. Exatamente. Tá, Exatamente. perfeito. Exatamente. E por que você acha essa lei importante? Cecília, essa lei, além de ela trazer atualizações, o fato que eu mencionei de ela ter assim unificado, ela traz, eu não vou dizer facilidade, mas eu vou dizer que ela melhora as condições de conscientização. Ela possibilita tanto pessoas com deficiência quanto sociedade em geral a entender e ter uma visão ampla dos direitos da pessoa com deficiência, analisando uma lei, entendeu? Uhum. E como você acha que a gente pode fazer para divulgar isso para as pessoas? Porque pessoas com e sem deficiência normalmente não conhecem essa lei. É, realmente, infelizmente, ainda é uma lei que é pouco falada, né? A gente tem, por exemplo, Outubro Rosa, que é uma campanha muito forte. Então, é a gente, por exemplo, a questão do Setembro Verde, a gente fortificar em campanhas, inspirar instituições, instituições de ensino, instituições em geral, a ter a promoção de campanhas através da escola, lá desde o início da educação, da formação educativa da pessoa, ter uma ala para a lei da pessoa com deficiência, que isso, o que é trabalhado desde o início da educação, ela traz um resultado mais eficaz na sociedade, né? Quando é trabalhado desde a raiz, então desde o início da educação. São questões aí que podem, são situações que podem trazer uma grande melhoria e difundir mais essas informações que vem evoluindo, mas a gente precisa de uma evolução mais ampliada, uma evolução mais célere, né? Mais rápida disso. Perfeito. E como as instituições privadas e públicas podem fazer para seguir a lei ou para tentar seguir essas normas? Ô, Cecília, as instituições, elas têm um papel importantíssimo. Por exemplo, eu já participei lá na faculdade em que eu me formei, assim que eu me formei, eu participei de reuniões justamente para tratar com a instituição sobre essa lei. Uhum. Então, essa lei também, ela trouxe, como eu mencionei, meios para que as instituições entendam e saibam quais direitos que ela precisa garantir a eventuais pessoas com deficiência que estejam, que se matriculem, que vão consumir ali daquela instituição. E a partir do momento que ela passa a implementar e respeitar as garantias que a lei traz, ela começa a contaminar, vamos usar essa palavra assim, o meio e garantir cada vez mais que as pessoas passem por menos percalços por conta da falta de informação. Então, quando as instituições elas começam a abrir os olhos para essas questões e de fato elas implementam, a gente começa a enxergar uma melhoria aí. Maravilha. E quais avanços você acredita que terão no futuro por conta dessa lei?
Ô Cecília, o que a gente consegue enxergar assim como avanços claros que a gente espera assim para os próximos tempos, né? A questão da mobilidade urbana, eu tenho visto uma expectativa. A questão da educação, a educação, o trabalho, são três pontos assim que a gente consegue ver na prática que já tem uma atenção maior e vários projetos em ação para de fato efetivar. Porque como eu falei, a gente hoje, com a legislação que a gente tem, a gente consegue ir longe. A partir do momento que a gente equipara na prática o que a gente tem em legislação, a gente vai ter uma qualidade de vida aí exponencialmente melhor. Entendi. E, assim, exemplificando, o que que você acha que melhoraria na mobilidade, na educação, no trabalho? Na mobilidade urbana, é o que eu vou mencionar agora, que é até clássico, mas a gente sabe a importância que tem. Eu utilizo, acredito que você também utilize, e a gente vê isso cada vez mais tendo uma preocupação maior, que é a questão do piso tátil. Por exemplo, aqui em Goiânia, em inúmeras calçadas tem um piso tátil, só que a gente tinha, ainda tem, mas está em progresso, o problema de, por exemplo, como eu citei, a banca de jornal, que tem a marquise estendida, ela está recuada relacionado ao piso tátil. Mas a marquise dela é baixa e estendida. Então ela cobre o piso tátil. Inclusive já aconteceu comigo, de estar andando no piso tátil e quase bater a cabeça numa marquise, porque você está seguindo o piso, você está com a sua bengala, mas acima tem o obstáculo. E aqui já foi implementada uma medida para que não houvesse esse avanço que seja longe do chão. Aqui em Goiânia isso está começando a melhorar. E a questão do piso tátil também, por exemplo, aqui tinha um piso tátil que ele terminava em um córrego. Então está tendo uma atenção, um projeto de mapeamento para cada vez mais calçadas tenham e que sejam efetivos, que não sejam por estar, simplesmente para cumprir uma formalidade. E a questão da educação, através dos debates que eu tenho, as instituições que eu consigo acessar, eu vejo que cada vez mais as instituições estão se preocupando em promover, além de colocar em prática, promover a divulgação dessas informações, desses direitos. Então, a Perfeito. gente tem visto aí uma disposição, uma diminuição na barreira atitudinal. Bacana, muito bom. E em relação ao trabalho? E em relação ao trabalho, de igual forma a forma ao que eu falei sobre educação, hoje a gente está vendo como mais comum empresas se preocuparem em terem ali consultorias sobre os direitos da pessoa com deficiência para garantir ali todos os direitos no ambiente de trabalho ali dentro da sua corporação. Perfeito, maravilha. E Ricardo, tem algum outro ponto da lei que você queria trazer que eu não perguntei? Ou, Cecília, tem a questão que a gente já até conversou sobre da habilitação e da reabilitação, Hum, que é perfeito. algo importante. Uhum. A lei ela traz a obrigatoriedade do poder público de garantir a habilitação e reabilitação para que a pessoa ela se insira ou continue ou retorne, por exemplo, ao ambiente de trabalho, para que ela tenha meios suficientes que o Estado forneça, que seja ali o acompanhamento com profissionais. Após a avaliação vai ser traçado isso, né? Para que ela se reabilite a atividade que ela exercia e foi interrompida por algum motivo alheio à sua responsabilidade, né? Então a lei ela traz muito claro essa questão da reabilitação, é algo que eu achei muito importante e que tem ali bem detalhado. Maravilha. E qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo?
Pessoal, é muito importante a gente entender uma coisa, e aqui, para todos, sociedade em geral, é essencial que nós assumamos as rédeas de nossas vidas. É essencial que a gente não se apegue a algo menor do que a gente merece. Nós, pessoas com deficiência, podemos o que quisermos. Todo lugar é nosso. E é essencial que a gente tenha isso em mente muito claro e que a gente não se conforme com menos do que isso, que a gente não faça acordo com os nossos direitos. E assumindo a autorresponsabilidade, a gente pode conseguir alcançar o que a gente tem como objetivo. Então, é o que eu brinco, Cecília, até ontem eu estava discutindo isso com um colega, eu sonho com o momento em que mais pessoas chegarão ao momento que poderão abrir mão do LOAS, do benefício assistencial, em prol de uma atividade, por exemplo, econômica, que vai trazer muito mais recursos. Então, pessoal, entenda que todos nós somos capazes, vamos acreditar e alcançar o extraordinário aí na nossa vida. E quanto ao estatuto, você gostaria de deixar algum recado? Quanto ao estatuto, eu gostaria de deixar a recomendação a você, pessoa com deficiência, de estude, leia, em caso de dúvidas, procure. Eu tenho o meu Instagram, que é Ricardo Melo ADVG, que ele está à disposição para tirar alguma dúvida, caso você tenha, para que você esteja munido, você esteja municiado sobre os seus direitos, para que você possa se posicionar diante de violações. E sociedade em geral, da mesma forma, estude, entenda os direitos da pessoa com deficiência para que você possa promover a cidadania, a inclusão, a acessibilidade e garantir que as pessoas cada vez tenham mais autonomia. Maravilha, Ricardo. Bom, eu gostaria muito de agradecer sua participação aqui, foi muito importante. Eu acho que as pessoas com deficiência precisam tomar consciência que existe uma lei para a gente e que essa lei é garantia de muitas coisas em diferentes instituições e setores. Essa lei trouxe um novo conceito de deficiência, essa lei coloca a sociedade como corresponsável da deficiência, então a sociedade tem que se mexer sim. Quando você pede algum direito, isso não é um favor, isso é um direito seu, e você precisa entender isso e se colocar. Realmente estude aí muito sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E você que não tem deficiência, também estude, porque a gente precisa ver a pessoa antes de tudo e entender que essas pessoas têm direitos sim. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a Roche Farmacêutica por esse patrocínio e pela oportunidade de trazer um tema tão relevante quanto esse. Espero que as pessoas leiam a lei depois, tirem dúvidas com o Ricardo e aprendam bastante como se defender caso seja necessário, de N formas, como o Ricardo explicou aqui muito bem. Obrigada, pessoal, por mais esse episódio. Sigam nós, nos sigam nas redes sociais, compartilhem e curtam esse vídeo. Muito obrigada.